Hipercolesterolemia familiar. Você já ouviu falar? Preste atenção, pois tem íntima relação com o colesterol elevado, o que implica em risco aumentado de ocorrências cardiovasculares. Um dos grandes desafios é que a maioria das pessoas que tem hipercolesterolemia familiar não sabe. E como a doença já nasce com a criança, se não tratada, pode ocorrer um infarto muito precoce. Por isso, vamos entender um pouco mais sobre este tema de hoje. Hipercolesterolemia familiar. E para começar, é preciso lembrar o papel que o colesterol tem no nosso organismo. O colesterol é uma gordura fundamental para a vida. Faz parte da membrana celular e permite a chamada permeabilidade seletiva, ou seja, a célula só deixa entrar o que interessa. Ajuda na fabricação de alguns hormônios, como os sexuais, responsáveis pela reprodução, e os esteroides, importante na reação de alerta do organismo. Também ajuda na digestão e absorção de gordura da alimentação, entre outras funções. Infelizmente, o excesso de colesterol no sangue pode levar a problemas do coração, no caso a aterosclerose, que é responsável pelos derrames, pelos infartos e muitas vezes pelas mortes de causa cardíaca. O colesterol, quando ele está em excesso no sangue, ele acaba justamente predispondo essa doença, que é a causa principal de morte no mundo. Então, eu descobri que eu tinha doença que a médica do meu pai pediu para eu fazer para os filhos, aí eu descobri que eu tinha. Existem várias causas para o aumento do colesterol. Dentre elas, alimentação inadequada, rica em gorduras saturadas, hipotireoidismo, doença da tireoide. Remédios, como alguns para tratar acne, que podem elevar o colesterol. E causas genéticas, dentre elas, a mais preocupante é a hipercolesterolemia familiar. O meu nível de colesterol era para cima de 480, né? É muito elevado. A hipercolesterolemia familiar é uma doença autossômica dominante, ou seja, as pessoas da família que são afetadas transmitem para metade dos seus filhos, ou seja, 1 em cada 2 das pessoas que nascem a partir de uma pessoa que já tem a hipercolesterolemia familiar vão ter a hipercolesterolemia familiar. E o problema da hipercolesterolemia familiar é que os níveis de colesterol são extremamente altos. Normalmente essas pessoas têm de 2 a 3 vezes os valores de colesterol usual da população, fato que aumenta muito o risco de problemas cardiovasculares. Cada indivíduo, a depender de seu estilo de vida, doença ou condições adquiridas, deve medir o colesterol, fazer um perfil lipídico e verificar com o médico quais os valores adequados para o seu caso. Entretanto, há algumas referências definidas pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, tanto para o colesterol total quanto para as frações LDL, chamado colesterol ruim, e HDL, o colesterol bom. Normalmente, nós denominamos hipercolesterolemia quando a pessoa tem o LDL colesterol acima de 160 mg por decilitro. E esses valores são considerados extremamente elevados, acima de 190 mg por decilitro. Contudo, é importante lembrar que para a maior parte das pessoas, o recomendado seria um LDL colesterol abaixo de 100 mg por decilitro. Nos casos de hipercolesterolemia familiar, o problema se agrava. Há um erro genético que causa a elevação do colesterol ruim. E a ciência já descobriu que este erro ocorre no cromossoma 19. O que esse gene controla? É a quantidade de receptores celulares para o LDL, aquela partícula de lipoproteína que transporta o colesterol na circulação. É a forma de chegada do colesterol nos tecidos. Como é que isso funciona? O colesterol ele é transportado na circulação, como ele é uma gordura, ele não se dissolve na água, que é o caso, o sangue é um elemento aquoso. Então a natureza desenvolveu um processo que o colesterol anda grudado com outras substâncias e ele é transportado em umas bolotas que têm gordura e proteínas e colesterol. E essas bolotas, no caso a LDL é uma bolota, lipoproteína de baixa densidade, essa bolota se chama lipoproteína. E a forma dela chegar numa célula, num tecido e entrar, levar o colesterol para dentro dessa célula, acontece por uma forma que é o receptor celular de LDL. O gene controla a quantidade desses receptores. Nós podíamos comparar isso com um sistema da chave, que é a LDL, que vem na circulação, e a fechadura que está paradinha lá na célula. Quando a chave certa entra em contato com a fechadura certa, elas se combinam e entram na célula, a célula recebe o seu colesterol
e regula a quantidade de colesterol que ela tem. A célula normal, ela nunca tem mais colesterol dentro dela do que ela precisa. Existe um mecanismo todo que regula isso. No organismo de uma pessoa com hipercolesterolemia familiar, o erro no gene faz com que ela tenha menos receptores na célula para receber o LDL, que fica assim passeando pela circulação e vai se depositando na parede das artérias, nos macrófagos. Esse macrófago que está lá na parede da artéria, ele vai receber a lipoproteína, principalmente uma coisa que se chama lipoproteína modificada. É a lipoproteína principalmente oxidada. Ela sofre uma oxidação e ela passa a ser reconhecida por esse macrófago. E o macrófago não consegue limitar a quantidade de lipoproteína que ele recebe. Ele quer comer cada vez mais. Ele se transforma numa coisa que nós chamamos de célula espumosa. É uma célula rica em gordura, rica em colesterol, que pode chegar a ficar tão cheia de colesterol que ela arrebenta e vai começar a formar o acúmulo de colesterol na parede da artéria. E isso vai se desenvolvendo e chama aterosclerose, que é o que entope as artérias e causa todas as consequências do infarto, derrame cerebral, os problemas todos decorrentes da aterosclerose. Há duas formas de hipercolesterolemia familiar. Vamos ver mais detalhes. Uma forma extremamente grave, que é a forma homozigótica, ou seja, por exemplo, se dois primos que têm hipercolesterolemia familiar casarem, eles têm uma chance de mais ou menos 25% de uma das crianças nascer com a forma homozigótica, onde as pessoas têm colesterol mais ou menos de 800 a 1000. E essa doença é muito grave, porque geralmente na primeira ou segunda década de vida a pessoa já vai desenvolver problemas cardíacos graves e pode até morrer. Felizmente, a forma homozigótica da hipercolesterolemia familiar é mais rara. Afeta 1 em cada 1 milhão de pessoas. Na minha família, quem tem a doença é a minha mãe com 77 anos e a minha filha com 14 anos. A forma mais frequente de hipercolesterolemia familiar é a heterozigótica, onde nós temos defeito em um dos receptores do fígado, ou seja, o fígado tem metade da capacidade de remover o colesterol da circulação. Essa doença, ela afeta 1 para cada 500 pessoas. Então nós devemos ter no Brasil mais ou menos umas 400 mil pessoas com hipercolesterolemia familiar. Contudo, é importante lembrar que dentro das famílias afetadas, geralmente 1 em cada 2 irá apresentar a hipercolesterolemia familiar. E se adotarmos atitudes inadequadas no estilo de vida, como fumar, ingerir gorduras saturadas, não fazer exercício, o risco de problemas aumenta ainda mais, inclusive do desenvolvimento de outras doenças. A hipercolesterolemia familiar pode se associar a outras doenças, sim. Os indivíduos que têm hipercolesterolemia familiar podem ser hipertensos, podem ser diabéticos, podem ser obesos, podem ter uma série de outras doenças que a gente chama de comorbidades, que com certeza devem afetar o risco dele desenvolver uma doença cardiovascular mais precocemente e de morrer de forma prematura. A hipercolesterolemia familiar, como os outros tipos de hipercolesterolemia, são doenças assintomáticas, ou seja, apenas o aumento do colesterol não causa sintomas. No entanto, em determinados casos, alguns sinais clínicos podem ser notados numa observação mais detalhada. Os sintomas que eu tive foi o xantoma, né, em volta do olho, né, e a mão também, em volta aqui na mão, ela tem uma bolinha aqui na mão, e isso também, a médica, quando eu fui fazer esse exame, ela mostrou para mim que tinha essa bolinha e mais o xantoma. Entre eles estão xantomas ao longo dos tendões, são deposições de colesterol ao longo dos tendões dos músculos, né? Especialmente no tendão do calcâneo, pode ser encontrado nos tendões das mãos, abaixo dos joelhos, mas não são fenômenos tão frequentes assim, a não ser nos casos muito graves. Existe um outro sinal clínico que identifica a hipercolesterolemia familiar, mas não é exclusivo dela, seria um arco corneal. Esse arco corneal é um halo esbranquiçado que pode ser visto nos olhos dos pacientes que apresentam esse defeito genético, mas ele só tem valor
para diagnóstico quando é observado em pessoas mais jovens. Os idosos normalmente apresentam esse arco corneal, mesmo sem ter hipercolesterolemia familiar. Existem outras formas de deposição de gordura nos tecidos, são chamadas chantelasmas, que são umas deposições de gorduras amareladas em geral, às vezes alaranjadas, nas pálpebras superiores e inferiores dos olhos. Mas esses sinais não são característicos, não são exclusivos da hipercolesterolemia familiar. É frequente que pessoas que têm hipercolesterolemia familiar busquem o cirurgião plástico para remoção desses chantelasmas e muitas vezes nem saibam que elas são portadoras de uma doença genética. Uma das medidas fundamentais para evitar complicações é justamente o diagnóstico correto e precoce. O diagnóstico de hipercolesterolemia familiar pode ser feito de duas maneiras, através da junção de fatores clínicos e bioquímicos, como ele é geralmente feito, e eventualmente, em serviços que dispõem dessa tecnologia, ele pode ser feito através de teste genético, que procura mutações específicas no gene que codifica o receptor de LDL humana ou no gene que codifica uma outra proteína ApoB. Esse diagnóstico genético, esse auxílio que o diagnóstico genético pode trazer ao manejo do paciente com hipercolesterolemia familiar é muito útil. Em primeiro lugar, porque ele torna o diagnóstico uma coisa bastante objetiva, um processo bastante objetivo. O indivíduo que tem as alterações bioquímicas ou clínicas que acompanham a hipercolesterolemia familiar e no qual você detecta uma mutação num desses dois genes, ele definitivamente tem esse diagnóstico de hipercolesterolemia familiar. Então, além de mim, o meu filho, minha neta também herdaram a mesma doença, né? E tem uma filha que está em dúvida para ver se ela tem ou não. Então, fez um teste genético, né? E não sei, tô aguardando o resultado para ver se ela também tem. A possibilidade do diagnóstico genético também amplia a capacidade de auxiliar a família toda de um paciente com hipercolesterolemia familiar. A investigação começa pelos parentes de primeiro grau, depois segue em cascata para os demais familiares de segundo grau e assim por diante. Quando eu tinha 9 anos, eu fiz o exame, aí o meu colesterol estava 350. Agora que eu tenho 14, eu estou com 250, meu colesterol tá. E mais importante do que isso, esse rastreamento ele é capaz de, pelo simples fato de ele conseguir detectar precocemente a doença, às vezes até mais precoce do que a alteração bioquímica, esse tipo de rastreamento pode prover para esses pacientes anos de diagnóstico precoce, no quais esses indivíduos já vão ser tratados e medicados de forma adequada e com isso eles vão ter uma incidência muito menor de eventos cardiovasculares no futuro. Então, o rastreamento genético ele torna o manejo da doença como um todo mais prático, mais eficaz e de menor custo e ainda ele consegue ser efetivo no sentido de diminuir o número de eventos cardiovasculares que esses indivíduos vão ter. Vale lembrar a recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda que todas as crianças a partir dos 10 anos de idade e todos os adultos devam dosar o colesterol pelo menos uma vez a cada 5 anos. Obviamente, se existe uma forte história na família de colesterol alto, de problemas do coração em pessoas jovens, pode-se dosar colesterol a partir dos 2 anos de idade. Então, quer dizer, você tem aí já recomendações. Agora, vamos conhecer um pouco mais sobre o tratamento para a hipercolesterolemia familiar que engloba medicamentos, sempre orientados pelo médico, adoção de dieta alimentar, estilo de vida saudável. O objetivo do tratamento da hipercolesterolemia familiar não é apenas de trazer os valores de LDL colesterol para próximo aos valores normais, mas também prevenir a ocorrência de doença cardiovascular. Quando se reduz os níveis de LDL colesterol circulantes, eu diminuo a chance daquele colesterol se depositar nas paredes dos vasos e com isso eu retardo ou evito o aparecimento da doença cardiovascular. É fundamental termos clareza de que o tratamento do paciente com hipercolesterolemia familiar evoluiu muito. Antigamente, o indivíduo que tinha o diagnóstico de hipercolesterolemia familiar, basicamente ele tinha uma sentença de morte jovem por problemas cardiovasculares. Hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas que têm hipercolesterolemia familiar vivem
da mesma maneira, com a mesma qualidade de vida e vivem provavelmente o mesmo tempo do que as pessoas que não têm colesterol alto. Contudo, só vão se beneficiar se o diagnóstico for feito. E, infelizmente, a maior parte dos portadores de hipercolesterolemia familiar, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, não sabem que tem a doença e estão perdendo uma oportunidade de tratamento. É uma coisa que pode fazer diferença para a vida deles no futuro. Felizmente, o advento das estatinas, que são capazes de reduzir o colesterol de forma intensiva, e de outros medicamentos que foram surgindo nos últimos anos, a história natural da hipercolesterolemia familiar mudou, e para melhor. O que o medicamento estatina faz? Ele diminui a fabricação do colesterol dentro da célula. Como a célula precisa de colesterol, para compensar a falta do que ela está fabricando, ela abre número de receptores maior. Então, para responder, ela tem que fabricar receptor, tem que ter o gene que faz um pouco de receptor. Você aumenta o número de receptores, mais LDL da circulação vai grudar no receptor e entrar na célula e, consequentemente, vai cair na circulação, menos chance de ele parar na parede da artéria. Então, faz 15 anos que eu descobri que eu estava com colesterol alto e me trato até hoje. Hoje em dia, com estatinas potentes, nós conseguimos reduzir o LDL e colesterol em 50%, 60%, associando-se a alguns medicamentos que agem no intestino, como a ezetimiba ou a colestiramina, nós podemos conseguir até 15% a 20% a mais. Então, hoje em dia, nós conseguimos reduzir em até 70% o LDL e colesterol, fato que certamente faz uma diferença terrível para esses pacientes. Vale, contudo, alertar para a importância da adesão ao tratamento, que deve ser seguido por toda a vida com a devida orientação médica. Mas, infelizmente, não é isso que acontece em boa parte dos casos. O que nós sabemos? O Brasil, a média de tratamento de colesterol alto com remédios é em torno de 3 meses só. É horrível isso. Por quê? Os benefícios que você vai ter de baixar colesterol, eles vêm ao longo do tempo. Se você tratar por 1 ano, você tem um benefício X. Se você tratar 2 anos, X mais um tanto, 3, 4, 5 ou mais anos, o benefício vai acumulando muito mais. Então, a ideia é tratar ao longo da vida. O que nós falamos para o paciente? Você vai tomar esse remédio até o fim da tua vida, a não ser que apareça coisa melhor. A gente nunca sabe por causa da pesquisa. Não deve parar nunca, a não ser que se houver algum efeito colateral, tal, que nós vamos conversar. Mas não pare por conta própria, que é o que a maioria das pessoas fazem. A adesão ao tratamento é fundamental para o controle da doença e para evitar complicações. Não abandone a medicação. Na dúvida, consulte sempre o médico. Outro pilar do tratamento da hipercolesterolemia familiar é a alimentação. Vamos ver uma série de dicas que podem ser muito úteis na prática do dia a dia. A alimentação para o paciente com hipercolesterolemia familiar, acima de tudo, deve ser uma alimentação equilibrada. Deve ter muita fruta, legume e verdura, como em toda alimentação balanceada. Mas o paciente com HF ou hipercolesterolemia familiar, ele tem que tomar muito cuidado com o tipo de gordura que ele consome. Então, a gordura principal que ele deve não consumir seria a gordura saturada. Além disso, o paciente deve consumir bastante fibra alimentar, como, por exemplo, granola, aveia, os cereais, e ter um balanceamento de proteínas e carboidratos. Vamos detalhar um pouco mais. Gordura saturada não faz bem. Evite. Primeira coisa, o paciente deve olhar sempre as embalagens. A gordura saturada, então o que é a gordura saturada? É uma gordura que ela estaria somente nos animais, então a gordura da carne, na pele do frango, na gordura do leite, do queijo, do iogurte, basicamente a gordura saturada que o paciente deve evitar de consumir. Uma dúvida muito comum diz respeito aos óleos. Há relação entre frituras e aumento de colesterol? Vamos ver uma explicação. Os óleos não aumentam o colesterol, nenhum tipo de óleo, seja ele óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, óleo de canola ou azeite, pois eles são vegetais. A gordura vegetal não aumenta o colesterol e são gorduras boas, a gente pode chamar assim, gorduras boas, que são gorduras mono e poliinsaturadas. Portanto, a relação do óleo não é com o colesterol, mas com o peso, pelo teor de calorias. Outra dica muito importante é em relação aos laticínios, leite, queijo e iogurte que nós consumimos muito. Então, o leite, nós sempre devemos tomar o leite desnatado. Qualquer pessoa acima de 6 anos de idade deve tomar leite desnatado, iogurte desnatado, queijos mais brancos,
principalmente o paciente com hipercolesterolemia familiar. Então, que já tem que reduzir a gordura saturada, então sempre usar leite desnatado, queijo branco, requeijão light e iogurte desnatado. Recomenda-se também ingerir alimentos ricos em fibras. Vamos ver mais uma orientação. Eu procuro ter uma alimentação saudável. Eu não gosto muito de verdura, mas eu tento comer, né? Com certeza, o consumo de fibras é muito importante. A fibra, se a gente consumir de 20 a 30 gramas por dia de fibra, nós conseguimos diminuir bastante o colesterol, conseguimos controlar a glicemia, conseguimos diminuir os triglicérides. As fibras estão presentes em todas as frutas, legumes e verduras e também nos cereais, pão integral, macarrão integral, no próprio cereal in natura, aveia, granola, linhaça. Mas nós consumimos, infelizmente, muito pouco, então devemos consumir sim todos os dias. Se pudermos acrescentar 2 a 3 colheres de sopa por dia de aveia ou de granola no nosso dia, consumimos 3 a 4 porções de frutas, legumes e verduras, a gente vai ter uma boa quantidade de fibra. Manter uma alimentação equilibrada, tanto para a criança pequena e mesmo para o adulto que come fora, não é uma tarefa fácil. O difícil de controlar a doença, infelizmente, é você controlar a sua alimentação, porque no dia a dia, eu que trabalho eu trabalho na rua, hoje eu estou comendo num boteco do Zé, amanhã eu estou comendo num lugar um pouquinho mais sofisticado, né, comida por quilo, então é coisa muito variada. Então, infelizmente, eu não consigo seguir à risca por esse motivo. Eu trabalho direto na rua e quando eu chego em casa, eu procuro pelo menos a alimentação melhor um pouco na minha casa, mas na rua, no dia a dia, a gente tem que comer. Infelizmente, come muita besteira na rua. Na escola também é de fundamental importância a adoção de alimentos saudáveis nas cantinas, o que nem sempre ocorre. Com orientação de nutricionistas, os pais podem ter mais segurança para conduzir determinadas situações. A criança pode comer até uma guloseima? Pode, mas restrito. Deixa para o final de semana, não oferece todo dia. O pai deve oferecer poucas vezes e em pequena quantidade. E na escola e em casa, na família, é preciso conhecimento e compreensão. A hipercolesterolemia familiar na infância e na adolescência é um desafio. Então, isso é extremamente importante envolver a família, que no começo da vida ela é que vai educar. Aí depois vem a fase em que a criança começa a entrar na adolescência, muitas vezes eles ficam rebeldes, eles não aceitam. É preciso que todos joguem no mesmo time, sem preconceito, acolhendo dificuldades e necessidades. E não é só proibir tudo, é ensinar, conversar, aprender junto. Adotar hábitos saudáveis faz bem a todo mundo. Mas para o paciente, para a família com hipercolesterolemia familiar, manter um estilo saudável é um passo inteligente em prol da qualidade de vida. Não há dúvida nenhuma que uma alimentação adequada, atividade física e não fumar são extremamente importantes para os portadores de hipercolesterolemia familiar. O paciente com hipercolesterolemia familiar deve ser atendido por uma equipe multidisciplinar, que inclui cardiologista, nutricionista, educador físico, psicólogo, entre outros. O acompanhamento do paciente deve ser continuado. É a maneira mais eficaz de manter a doença controlada e o indivíduo longe de complicações. Eu faço exame a cada 3 meses em 2 hospitais por causa da gravidade do problema. Em termos de acompanhamento, a cada 3 ou 6 meses seria interessante reavaliar esses pacientes numa fase inicial e depois conforme a necessidade, não só com exames do perfil lipídico, mas com exames de segurança, porque em geral esses pacientes vão necessitar doses elevadas de fármacos para reduzir o colesterol e com isso é importante estar se verificando a função hepática, a função renal, enzimas musculares, são exames de segurança que devem ser realizados durante o segmento dos pacientes que recebem tratamento com hipolipemiantes. A maioria dos 400 mil brasileiros que sofrem de hipercolesterolemia familiar não sabe que tem colesterol alto e que corre o risco de ter problemas cardiovasculares e até de morrer. E não sabe também que pode ir buscar um aconselhamento familiar caso queira ter filhos, para mensurar o risco de transmissão do gene defeituoso que causa a doença.
Por isso que é muito importante essa conscientização, e nós aqui do Instituto do Coração e obviamente os outros centros especializados em dislipidemia do Brasil, temos como bandeira levar para frente o conhecimento sobre a hipercolesterolemia familiar para que essa doença seja diagnosticada precocemente e tratada, porque o tratamento certamente vai salvar muitas vidas. O conhecimento é um grande aliado da nossa saúde. Procure obter mais informações no núcleo de saúde de sua cidade. Mas aproveite e anote algumas dicas. Sociedade Brasileira de Cardiologia, site www.cardiol.br. INCOR, Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Telefone 11 2661 5000. Site www.incor.usp.br. Setor de Lípides da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. Telefone 11 5084 8777. Site www.unifesp.br. Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. Telefone 11 5085 6000. Site www.dantepazanese.org.br. Site Hipercolesterolemia Familiar. www.hipercolesterolemia.com.br. A hipercolesterolemia familiar, como vimos, é uma doença genética grave que está associada ao risco de desenvolvimento precoce de problemas cardiovasculares. Ao suspeitar da doença, recorra ao médico para investigar, inclusive as outras pessoas da família. Controlar o colesterol alto é cada dia mais viável, com os avanços no tratamento e o melhor conhecimento da doença. Compartilhe essa informação e pergunte-se, e também aos seus amigos e familiares, sabe como anda o seu colesterol?